Olá, caro estudante de física. Estamos aqui para mais uma aula. Então, vamos juntos ver o que será tratado. Então, nós estamos aqui na mecânica. E vamos para o exemplo 12, que trata do encontro de móveis. Mas o que são esses móveis? Vamos aqui a um exemplo. Antes do exemplo de fato, né? Aqui nesta foto a gente tem um experimento. Ele consiste de um cano transparente, cano retilíneo transparente contendo óleo. E no interior deste óleo tem uma esfera metálica e uma bolha de ar. Então, a esfera metálica é levada para cima, geralmente usando um ímã, e então é levada para um lado, né? Enquanto isso, a bolha está no outro lado, a bolha de ar. Então, quando o sistema é inclinado, o que é que vai ocorrer? A esfera vai descer e a bolha vai subir, ambas com velocidades constantes. Então elas vão se encontrar em um determinado ponto. Isso aí caracteriza o encontro de móveis. Então, é algo nesse sentido que a gente vai tratar aqui. Então a gente vai conhecer agora a função horária do MRU. Então a função horária da posição ou do espaço do MRU. Lembrando que MRU é o quê? Movimento retilíneo uniforme. E é exemplificado, no caso da esfera ou da bolha de ar se movendo dentro do cano retilíneo contendo óleo. Bom, a velocidade já sabemos, é a variação do espaço pela variação do tempo. Vamos então isolar o ΔS aí. Então fica ΔS igual a V vezes ΔT. Ou seja, o V estava dividindo, passou multiplicando. Concorda? Dominado aí? Agora, o ΔS é o espaço final menos o inicial. E o ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Isso aí para nós não é novidade, não é isso? Lembrando de assistir o exemplo, resolução do exemplo 11, Ele vai introduzir esse tema. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos definir aí que o tempo inicial é 0, então vai ficar t menos 0. O tempo inicial, de maneira geral, é 0. Quando você vai fazer um experimento e vai medir o tempo gasto, você aperta o cronômetro ali, melhor, você zera o cronômetro para começar a contagem, Então, por isso que geralmente T0 é igual a 0. Geralmente. Aí, bom. Vamos agora simplificar ali, V vezes T, T menos 0 deu menos 0 deu T. Então ficou S menos S0 igual a VT. E agora, professor, o que faremos? Então, vamos pegar esse S0 que está negativo e passar para o segundo membro positivo, não é isso? Então, olha só o resultado. Assim, S vai ser S0 mais V vezes T. Eis aí a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Para cada instante, nós teremos uma posição. E essa função aí, ela é do primeiro grau, Afinal de contas, o t, que é a variável, ela está elevada ao expoente 1. Por isso, uma função do primeiro grau.
É importante esse reconhecimento, tá? Porque aí você, com os conhecimentos adquiridos no estudo de funções em matemática, você vai relacionar aí a função, por exemplo, ao gráfico, né, que é uma reta. A função do primeiro grau vai resultar num gráfico que é uma reta. Então isso vai ser muito útil que você saiba associar a função com o gráfico. Tranquilo? Então, lembrando aí de copiar esse tema muito importante para a gente seguir para o exemplo, correto? Então, vamos lá. Indo para o exemplo, nós temos aí o gráfico abaixo representa a posição em função do tempo de dois móveis A e B, que percorrem a mesma trajetória retilínea em sentidos opostos. Quer dizer que vai haver um encontro desses móveis, né? Por estarem se movendo em sentidos opostos. É claro que se eles tiverem partido aí, né? Não tiver ocorrido esse encontro. Eis aqui o gráfico. Vamos analisar esse gráfico aqui. Uma introdução, né? O móvel A ele partiu da posição 0 no instante 0, correto? No instante 10 ele ocupou a posição 18 metros, instante 10 segundos. E foi seguindo, e no instante 15 assumiu a posição 27,0 metros. Como a gente vê aí que o gráfico é uma reta, esse movimento ele é uniforme. E o gráfico B, e o móvel B partiu da posição 27, passou, né? Estava em movimento uniforme, então ele passou pela posição 27,0 metros no instante 0 segundo e foi se movendo em sentido contrário. Vamos ver então aqui para o comando da questão, né? O instante do encontro dos dois móveis e a distância entre eles após 8 segundos do encontro valem, respectivamente. Então, nós queremos saber aí o instante de encontro dos móveis e, ao mesmo tempo, a distância entre eles 8 segundos após o encontro deles, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar o gráfico. Continuar analisando, né? Eis aí os gráficos. Vamos aqui com o laser, né? A posição, o instante de encontro deles é 10. Como é que eu sei disso? Olha só aqui os gráficos se cruzando, né? Então, para os dois, ó, no instante de 10 segundos, a posição é 18,0 metro. Tanto para o A quanto para o B. Então, foi nesse instante de posição que eles se cruzaram. Então, no encontro dos móveis, eu vou ter que o instante é 10 segundos e a posição S igual a 18,0 metros. Lembrando que a questão, o comando da questão pede um instante de encontro, então nós já descobrimos pelo gráfico que é 10 segundos, e a distância entre eles 8 segundos após esse encontro. Então essa posição de encontro não nos interessa, né? Nos interessa agora é descobrir a distância entre eles 8 segundos depois desse encontro aqui que se deu no instante 10. Lembrar que o A executa um movimento progressivo. Por quê? Porque ele assume posições cada vez maiores, né? Então estava no 0, aí foi seguindo 8, 27. E o B? O B é o contrário, né? O movimento retrógrado.
porque ele assume posições cada vez menores. Analisemos o gráfico, né? Peço aí que copie esses dados, né? O tempo de instante de encontro e a posição de encontro. Além de classificar os movimentos de A e de B. Vamos então seguir. Aqui desenhamos o gráfico e vamos analisar aqui, melhor, calcular a velocidade do carro A. Para isso, a gente vai precisar do instante inicial, que é 0 segundo, do instante posterior, 10 segundos. A posição inicial dele já sabemos que é 0 metro. E a posição no instante 10 segundos é 18,0 metros. Vou aqui então apagar o gráfico para eu poder fazer esse cálculo aqui do lado, né? Então vou ter V igual S menos S0 dividido por T menos T0. Faremos aí a subtração 18 menos 0 dividido por 10 menos 0. Encontramos aí 18,0 dividido por 10. Como resultado, a velocidade de A é 1,8 metro por segundo. O sinal positivo da velocidade caracteriza um movimento progressivo, né? Então você pode identificar que o movimento é progressivo através de uma tabela, através de um gráfico, ou então através do sinal da velocidade. Feito então, agora vamos então para o carro B. Lembrando aí de sempre dar pausa, né, se julgar necessário para poder copiar. Indo para o carro B, repito aqui o gráfico e vamos lá, os dados. Instante inicial do B também é 0 segundo. E vamos pegar um instante seguinte aí, que tem uma posição, o instante 10. A posição inicial dele é 27,0 metros, né? E a posição no instante 10 é 18,0 metros. Você pode perguntar, né? Professor, poderia pegar o 15 segundos? Sim, se pegasse o 15 segundos, né? Então você teria que usar S igual a 13,5 metros. Mas aqui a gente optou por pegar aquele que vem depois do zero, né? Que é o 10. Logo depois do zero, quero dizer. Vamos apagar o gráfico e agora é hora de calcular a velocidade de B. Bom, escrita aí a equação, agora é só substituir 18,0 menos 27,0 dividido por 10 menos 0. Lembrar de seguir a ordem correta, por quê? E aí, como o movimento é retrógrado, a velocidade tem que ser negativa. Então, se você errar nessa ordem aí, além de errar no valor, você vai também estar errando no sinal, né? Então, aí deu menos 9 por 10, resultou em menos 0,9 metro, né, por segundo. Então, esta é a velocidade do B, né, que se move mais lento que o A, com metade da velocidade, e em sentido contrário. Feito então, calculamos aí, agora vamos seguir. Nosso objetivo agora é escrever a função horária da posição de cada um dos móveis. A forma geral dela é S igual a S0 mais VT. Então,
Só trazendo aqui o gráfico de novo para a gente poder identificar as posições iniciais. No carro A, a posição inicial ali é 0, então vai ficar 0 mais 1,8t. Esse 1,8, lembrando que é a velocidade do carro A. Vamos então somar esse zero aí, né? Ele é um elemento neutro da adição, então sobra 1,8t. Já sabemos como faz a brincadeira, então agora é hora de encontrar a função horária da posição do B. A posição inicial dele é 27,0 e sua velocidade menos 0,9 metro por segundo. Então, com isso, quando a gente substituir, fica 27,0 menos 0,9t. Veja que depois disso a gente não mexe na função, não vai somar, não faz nada, né? A não ser que você atribua um valor para o tempo. Aí você resolve a situação, né? Mas chegou aí, você para. 27,0 menos 0,9t. Parou e não mexe mais, né? Correto? Então, só apagando aqui para ficar mais limpo aqui a área, né? Com isso, a gente tem aí as funções de cada um deles, né? Tranquilo? Vou seguir adiante, então. Vamos agora, então, determinar as posições de A e de B no instante t igual a 10 mais 8 segundos, que vai ser, no caso, 18 segundos. Aí você fala, professor, mas de onde é que veio esse 10 e esse 8? A questão, além de pedir o instante em que eles se encontraram, pede a distância entre eles 8 segundos depois desse instante, do instante de encontro. Ou seja, 10 já foi o tempo que tinha passado, né? De 0 até 10, mais 8, resultando em 18 segundos. Quer dizer que eles vão... Eu quero saber, no final das contas, a distância entre eles no instante 18 segundos. Então, muita atenção nesse detalhe do enunciado, porque você pode, se você não ler com atenção, você pode ser levado a crer que seria no instante, a distância entre eles no instante 8 segundos, e não é, né? É no instante 18, porque é 8 segundos após o encontro. Então, SA vai ser 1,8 vezes t, né? A função dele agora sim eu vou substituir o 18. Esse produto vai resultar em 32,4 metros. Vamos fazer o mesmo com B. Substitui então o mesmo valor, 18, nós vamos ter aí 27,0 menos 14,4, que é o produto de 0,9 vezes 18, e isso vai me dar 10,8 metros. Então, no instante 18 segundos, o A está passando ali pela posição 32,4 metros, enquanto o B está passando pela posição 10,8 metros. Então, estão em posições distintas aí dessa trajetória retilínea. E a gente quer a distância entre eles nesse momento. Então, para saber a distância entre eles, eu tenho que subtrair aí o 32, fazia então 32,4 menos 10,8. Eu teria a distância entre eles.
E é isso que eu vou fazer, né? Sem ter medo de ser feliz e de chegar no resultado final da questão, que é 21,6 metros. Essa então a distância entre eles, 8 segundos após o encontro desses móveis. Tranquilo? Então é isso aí. Vamos agora ver qual foi a alternativa correta. Qual é, né? Então, o instante de encontro dos dois móveis e a distância entre eles, 8 segundos. Após 8 segundos do encontro, valem, respectivamente, 10 segundos e 21,6 metros. Então, é a letra A de amor. Com isso, fechamos a conta por aqui, né? Então, bons estudos, parabéns por ter chegado até aqui. Continua estudando, que eu vou sair de cena. Sair de cena, mas retornaremos em outro momento, né?